Carreira e mercado de trabalho, com o especialista em carreira, Bruno Cunha. Vamos conversar com o Bruno Cunha, ele que é especialista em carreira, headhunter, e toda quarta-feira ele está aqui com muita orientação para você que quer entrar no mercado de trabalho, que quer voltar ao mercado de trabalho ou que já está trabalhando, mas quer dar um up na sua carreira. Boa tarde, Bruno Cunha, seja muito bem-vindo ao Rádio Livre. Boa tarde, Anny. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. E um tema bastante interessante hoje para os nossos ouvintes, né, que estão em casa nos ouvindo aí. Um tema muito oportuno, né? Recebi nas minhas redes sociais, inclusive, para a gente poder abordá-lo aqui na nossa coluna de hoje. Sempre tem gente com muitas dúvidas quando a gente fala sobre currículo. Por quê? Porque a gente sabe que o currículo é aquele primeiro contato que a empresa vai ter com o trabalhador. Então, ele precisa ser bem feito, né? A gente sempre pensa assim, será que meu currículo está bom? Tem que estar apresentável. Então, a gente tem preocupações diversas com o currículo. Então, deixa eu começar aqui perguntando para você, Bruno, o que de fato importa para a pessoa que vai recrutar um profissional, a pessoa que vai receber o currículo, o que de fato importa para esse recrutador? Veja, Anny, existe hoje uma tendência de uma moda, um modismo que a gente denomina de currículos milagrosos, né? Existem aí os gurus dos currículos milagrosos, e isso é uma verdadeira ilusão. É muito importante que a gente traga esse tema na nossa coluna de hoje para esclarecer para os nossos ouvintes, né, que modelos de currículos prontos são, sem dúvida, ferramentas úteis para que a gente possa utilizar, economizando aí tempo, ajudando a gente a organizar essas informações. Portanto, é muito perigoso, porque, na verdade, reside na crença de que esse modelo, né, que a gente vai usar é a solução mágica para a gente conseguir uma recolocação, uma entrevista ou ser chamado pelos recrutadores, né? Então, é importante, Anny, dizer que quando a gente depende excessivamente de um modelo específico, a gente corre o risco de subestimar o valor da personalização, da construção dessa autenticidade, né? E aí a gente pode cometer aí, comprar gato por lebre, né? Existem aí muitos profissionais aí afora vendendo serviços de currículo por 50, por R$ 5, por R$ 20, por R$ 100, e na verdade, a gente precisa compreender que muitas vezes esse currículo pode não se adequar à minha carreira, né? À minha estrutura, ao meu cargo, à minha hierarquia, à minha área de atuação. Veja o quanto esse tema é complexo. É verdade. Me diz então, na prática, por exemplo, um exemplo de que você já tenha pego um currículo que não, o que estava ali no currículo e da forma que estava exposto no currículo não condizia com o profissional. Só para a gente ter uma ideia, assim, de erros, né, nesses currículos pré-prontos, esses modelos, assim, milagrosos, e que a gente precisa ficar mais atento. Vejam, eu recebi outro dia um gerente de marketing que apresentou o currículo para a gente fazer uma análise de carreira, e simplesmente quando a gente fez uma leitura do currículo, ele não se vendia enquanto gerente de marketing. Veja, estava completamente desalinhado, ele trabalhava ocupando um cargo de gerente de marketing, mas as atribuições e responsabilidades não estavam voltadas para o nível que ele atua, o nível gerencial, o nível estratégico, requer uma comunicação diferenciada, né? Automaticamente, quando a gente começou a aprofundar outros fatores da carreira, a gente simplesmente se deparou com a qualificação, uma ausência de qualificação para o cargo de gerente, frente aos concorrentes. E aí a gente começa a analisar, peraí, uma experiência mal elaborada, uma qualificação desalinhada com o cargo que ele deseja no mercado. E aí, será que o currículo milagroso vai funcionar? Veja, Difícil, né? muito difícil, muito difícil. E a gente pode entender, Anny, que esse processo, né, de reconhecimento dos nossos próprios talentos, da nossa própria empregabilidade, faz com que isso seja uma extensão para que a gente elabore um currículo de forma eficaz, né? Não apenas destacando, vou deixar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes, não apenas destacando o que a gente fez, mas também o como a gente fez, o porquê a gente fez, né? Os resultados que foram conquistados. E aí isso requer uma reflexão realmente, um entendimento profundo da nossa história de carreira, principalmente para a gente não cair nesses modelos pré-fabricados que existem aí afora. Mas quando você fala assim, não é só o que a gente fez, mas como a gente fez, como a gente conseguiu fazer isso, eu tenho certeza que muita gente deve dizer assim, mas Bruno, se eu for colocar como eu fiz tudo o que eu já fiz, vai dar umas 10 páginas de currículo, né? E aí vem a preocupação. Sim. Currículo pode ser longo? Não pode ser longo? É, Conte pra gente eu tudo. vou fazer uma analogia, uma comparação, é excelente a sua pergunta para os nossos ouvintes, porque, veja, eu vou fazer uma comparação a um conteúdo de um jornal. Quando a gente elabora um conteúdo para uma rádio, ele tem um formato. Para um jornal impresso, ele tem um formato. Para um canal de TV, ele tem outro formato. Da mesma forma, o nosso currículo, né? Fazendo aí uma comparação para os nossos ouvintes entenderem melhor. Então, nós estamos falando, na verdade, não é um currículo extenso, mas existem técnicas adequadas para isso, né? Para que a gente possa não transformar esse currículo num grande problema. Porque se a gente transforma esse currículo num grande problema, se ele não estiver realmente alinhado a uma estratégia de recolocação, Anny, eu não tenho dúvida que esse profissional vai continuar fora do mercado. Ele vai perpetuar aí 6, 8 meses, 12 meses buscando uma recolocação e não vai ter sucesso. Então, todo mundo atento ao currículo, tá? E tem que se vender melhor. Lembrar que você é a sua marca, você é o seu produto para o mercado. Outra preocupação grande de todo mundo quando vai elaborar um currículo é com a estética do currículo. Antigamente, eu acho que as pessoas se preocupavam mais, por exemplo, o papel, como é que ia ser o papel, enfim, se ia colocar numa pastinha, num envelope para entregar. Hoje em dia, como tem muita coisa que é digital, então o pessoal se preocupa mais com a estética ali do currículo
no formato digital. Estética conta de fato, Bruno? Veja, a ênfase excessiva na estética, ela pode desviar a atenção do que realmente é importante. A gente fica muito preocupado com o layout, com o formato, se tem duas páginas, se não tem. Veja, isso são preocupações bastante superficiais, né? E são erros cometidos por muitos gurus que se vendem aí na internet, dizendo que vai elaborar um currículo e que esse currículo vai gerar milhões de vagas e milhões de entrevistas. Então, na verdade, Anne, um currículo atraente pode abrir portas, mas são as suas competências, as suas realizações, o quanto você tem aderência para aquele cargo e vaga de interesse, né? Então, em vez de buscar uma sugestão para os nossos ouvintes, em vez de buscar incessantemente o modelo perfeito de currículo e cair nesses pontos de currículos milagrosos, invista tempo em entender quem você é, identificar como é que você é visto pelo mercado, quanto vale as suas competências. Veja, uma pergunta básica para os nossos ouvintes. Vocês sabem quanto vale as suas competências em termos salariais na área em que vocês atuam para o cargo que vocês desejam ocupar? Veja, se eu não sei responder esta pergunta, como é que eu vou elaborar um currículo para direcionar para determinada vaga, determinado nível hierárquico, né, para os nossos ouvintes, o que é nível hierárquico? A vaga é um nível operacional, é um analista, é um assistente, é um auxiliar? Não, a vaga é de nível de coordenação, supervisão? Não, a vaga é de nível gerencial? Veja, será que a construção dessa narrativa está coesa e convincente com esses níveis hierárquicos, né, o qual eu desejo me recolocar? E aí vem uma coisa muito importante, Anne. Essa gerente de marketing, ela ocupava apenas um cargo de gerente de marketing. Ela não era para o mercado uma gerente de marketing, veja. Mas ela alimentou a consciência, a visão de que ela, por ter ocupado um cargo de gerente de marketing, ela era vista pelo mercado como uma gerente de marketing. E, na verdade, ela era, no máximo, uma coordenadora de marketing aqui no mercado. Veja o quão é importante essa perspectiva de definir uma estratégia para a sua recolocação versus a sua empregabilidade. Aí, sem dúvida, a gente vai ter muito mais assertividade na nossa jornada de voltar ao mercado de trabalho, Anne. Minha gente, não é fácil, não. Não é fácil, o currículo conta muito. Esse autoconhecimento também é muito importante, porque esse exemplo que você traz para a gente, dessa gerente de marketing, que ali não estava se vendendo tão bem no currículo, e para o mercado ela já não era vista como gerente de marketing, talvez por causa das habilidades, né? Assim, ela Qualificação. exercia a função, né? Mas as habilidades dela não condiziam com o cargo. Mas eu acho que é difícil também para a gente que está, o trabalhador, né? Vou colocar assim, a gente como trabalhador, se É. avaliar dessa forma. Às vezes é difícil até saber mesmo o que é que a concorrência tem no currículo, enfim. Qual é a orientação que você traz nesses casos? Para quem nunca fez nunca parou para pensar, poxa, eu estou exercendo tal cargo e será que as pessoas estão realmente me vendo assim? Não pela minha competência em relação assim àquele cargo. Às vezes a pessoa, e Bruno sempre diz, né? Às vezes a pessoa está exercendo um cargo e exerce direito, faz as coisas bem, mas quando vai para o mercado, que ele olha ali as suas, vamos dizer assim, as suas competências, no caso, não sei, todas as suas especializações, por exemplo, e não está de acordo com o cargo que exercia, então não dá para contratar da mesma forma. Então, como a gente sabe, Bruno, Sim, se a veja. gente está de acordo com o mercado? Claro, veja, é importantíssima essa análise cuidadosa da nossa trajetória profissional, que ela pode revelar a necessidade até de uma reorientação dessa carreira, né? De uma estratégia de recolocação em si. Então, a primeira sugestão que eu dou aqui para os nossos ouvintes em relação a isso, Anne, eu posso simplesmente entrar no LinkedIn hoje e buscar perfis que ocupam o meu cargo, né? Ou que estão, na verdade, trabalhando no meu cargo, e eu começo a fazer uma análise de como eu estou frente aos meus concorrentes, né? Então, veja, os grandes gerentes de marketing das empresas, será que essa profissional não poderia ter ido lá no LinkedIn e visitar os perfis de gerentes de marketing e simplesmente reconhecer que essa não atendia aos requisitos desta vaga? Né? Mas a gente também está falando, Anne, do aspecto emocional. E aí muitas vezes envolve o nosso ego, né? Imagina eu ter que dizer para essa gerente de marketing que ela não era vista como uma gerente de marketing. Então veja a dificuldade que ela ia enfrentar de aplicações infrutíferas. Ela ia, na verdade, investir o currículo para várias oportunidades e ela não ia ter retorno, né? Então, respondendo a tua pergunta de forma bem objetiva, primeiro passo é a gente fazer uma análise cuidadosa da nossa trajetória profissional, pois ela pode revelar uma necessidade de reorientação dessa estratégia, né? E aí, veja, eu não perco tempo investindo em elaborações de currículos milagrosos, eu vou definir primariamente a estratégia da minha recolocação e, consequentemente, a partir daí eu vou cuidar do meu LinkedIn, do currículo e das entrevistas que estarão por vir. Para quem está ligado aí na tecnologia, tem um chat GPT que muita gente está usando para tudo, né? E aí, é a tal da inteligência artificial, que mostra ali roteiros perfeitos, ou pelo menos se vende assim, né, de que tem roteiros perfeitos, a inteligência artificial. Vale usar para currículo, Bruno? Jamais, Anne. Jamais eu sugiro que os profissionais utilizem o ChatGPT, apesar de ser uma inteligência ao nosso favor, é uma tecnologia, né, que nos ajuda bastante, pode nos ajudar bastante desde que a gente saiba utilizar, mas a aplicação do ChatGPT para a utilização de elaboração de currículo pode se transformar num grande caos. Porque, na verdade, ela trabalha informações padronizadas, ela não vai personificar, ela não vai trazer a autenticidade da sua carreira. Veja, a minha carreira é diferente da Diane e vice-versa. E aí, imagina se a gente joga no ChatGPT, a gente é um profissional da mesma área. Ele vai criar modelos de currículos praticamente repetidos, ou seja, né, aonde não condiz com os meus diferenciais, com as minhas particularidades, com aquilo que eu tenho para oferecer, né, diferencial para o mercado. Então, cuidado também com a tecnologia. A tecnologia ajuda muito, nos abre
né, de possibilidades, abre nossa mente, mas a gente precisa ter cuidado e a gente precisa respeitar a nossa essência. Então, nada de ChatGPT quando estiver fazendo currículo, e sempre fiquem ligadinhos aqui em Bruno, que toda quarta-feira ele está aqui no Rádio Livre falando sobre carreira, mercado de trabalho, com muitas orientações. E quem quiser também participar, o número do nosso WhatsApp é o 991478520. Bruno Cunha, muito obrigada, viu, por conversar com a gente, falando um pouquinho sobre elaboração de currículos, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigada e até a próxima semana. Até a próxima. Um forte abraço. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Tchau, tchau.